te fazer uma pergunta. Os processos de, vamos dizer assim, de revisão desse passado na Argentina, no Chile, no Uruguai e outros lugares, eles aconteceram de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, parece que esse acerto de contas é mais difícil de acontecer, uma verdadeira reparação, uma verdadeira, assim, um acerto de contas. Olha, por quê? Você sabe por que isso? Olha, aqui é mais difícil? É claro, todos têm um traço comum. Todas as ditaduras que são promovidas pela mesma fonte, quando você falou empresarial, imperial, militar... É você que prefere chamar empresarial, imperial... Não, porque a lógica sugere isso. São interesses econômicos de muitas empresas, situadas na sua sede, que é o império. Um império e seus subimpérios. E militar por quê? Quando querem fazer alguma coisa que viola as regras da democracia, as regras das leis, etc., utilizam os militares, são seus policiais do mundo, né? Utilizam aqui, lá e lá. Em todo lugar tem esse traço comum, que é a mesma coisa. Nas ditaduras anteriores à brasileira, como nas ditaduras do Brasil e posteriores ao Brasil, foi uma sequência em dominó, uma espécie de jogo de dominó, em que uma pedra vai derrubando a outra. O Brasil, por exemplo, foi 1º de abril de 64. Logo em seguida, o Uruguai, 69, 70, houve uma demorazinha. Depois veio o Chile, em 73, a Argentina, em 76, sem falar nas outras anteriores, um pouco posteriores, como do Paraguai, Bolívia e tantas outras, né? Pois bem, então, houve essas ditaduras com traço comum na sua formação e no seu sofrimento, porque o que era praticado aqui era praticado mais ou menos a mesma coisa em todas as outras ditaduras. Por quê? Porque havia o traço comum do interesse comum. Por isso é que todas essas ditaduras, por exemplo, receberam só esse lado da questão, que é o lado mais humanístico e, portanto, mais importante. Todos eles receberam professores de tortura e morte. O Brasil recebeu muitos professores, os outros também. Vinham dos Estados Unidos, vinham de onde? Basicamente dos Estados Unidos, mas havia uma cooperação também de outras ditaduras da época, né? Como, por exemplo, a ditadura do Salazar de Portugal, de Franco, etc. Aquela boa harmonia em que eles viviam, de algum modo cooperador uns dos outros. E isso fez com que, na inspiração central imperial, eles acabaram organizando de tal maneira isto que ficou uma coisa bem articulada entre eles e que chamam, por exemplo, Operação Condor. O que é uma Operação Condor? A Operação Condor foi a articulação feita entre as ditaduras para que elas se cooperassem entre si, no sentido de se ajudarem a prender pessoas que não pensavam como eles gostariam, né? Pessoas que pensassem de forma democrática, social ou humanista, passavam a ser inimigos. Então era preciso, seja aqui ou na Argentina, no Chile, no Uruguai, em qualquer outra ditadura, era inimigo de uma, era inimigo das outras, que eram irmãs nos objetivos e nas ações, na forma de resolver. Então esta Operação Condor, por exemplo, era uma articulação entre as ditaduras, na cooperação entre eles, de todo sentido, sobretudo para atacar, eliminar ou, enfim, desaparecer, inclusive, com os adversários ideológicos. E qual foi a importância da atuação dos advogados, como você, que sempre foram identificados com a defesa dos direitos humanos, qual foi a importância durante a ditadura da atuação desses advogados, assim como você? Olha, todos os advogados tiveram uma importância muito grande e uma atuação humanística sem par. Se eu pegar, por exemplo, os advogados só do Rio de Janeiro, não eram muitos, mas de qualquer maneira... A OAB teve um papel importante na época. A OAB. A OAB
passou a ter depois do AI-5. Antes, depois do AI-5. Muitas instituições não entenderam naquele começo que havia uma propaganda muito grande contra todos os governos humanistas, que eles apelidavam logo de comunistas para dar uma marca negativa. A perseguição. Então, acusavam de comunistas e começaram a atacar e fazer uma campanha contra esses governos. Qualquer um podia ser preso, não, sequestrado. Era rara a pessoa presa, toda era sequestrada, apanhada em casa, em qualquer lugar, levado à força e feito qualquer coisa dele. Pois bem, só para você ver como foram sequestrados toda a sorte de pessoas, políticos respeitáveis, ex-deputados ou deputados mesmo, como o caso do Rubem Paiva, caso digamos, aqui do Rio de Janeiro, do Afonso Celso, né? E outros, o Davi Capistrano e tantos outros. Pois bem, mas só para dizer algo bem concreto, inclusive de poucos ainda vivos. Os próprios advogados que cometiam o crime de defender perseguidos de ideia, perseguidos de sonho, perseguidos políticos, os próprios advogados fomos sequestrados. Você passou por isso também? Olha, só Rio de Janeiro, que foi o estado que mais sofreu, você tem desde Sobral Pinto, que era um senhor de idade, né? Era um advogado respeitabilíssimo, ele era o decano dos advogados brasileiros, com todo respeito, o Heleno Fragoso, um jurista de grande renome, até internacional, o Evaristo de Moraes, o Jorge Eles foram Tavares, sequestrados, sofreram perseguição? todos sequestrados, nenhum foi preso, foi sequestrado à força e fizeram o que bem entenderam. Só para concluir do Rio de Janeiro, o Vivaldo Vasconcelos, o Augusto Sequinde e eu próprio fomos sequestrados e torturados. O único privilégio que nós tivemos é que eles deram ordem que esses advogados, como são muito conhecidos no Brasil e no mundo internacionalmente, não podem ser torturados fisicamente. Torturem-nos psicologicamente. E olha... Para atemorizar, para ver se vocês interrompiam esse trabalho de defender interromper o trabalho, inviabilizá-lo e, se possível, se entre eles houver um fraco, um possível corrupto, a gente dá um cargo, dá vantagem, ele se corrompe e passa para o nosso lado. Mas, ao contrário, todos os advogados perseguidos, sequestrados e torturados, como estes que eu mencionei, ao contrário, eram homens de bem e que procuraram, ao contrário, acirraram a luta contra a ditadura.